Boa noite para você que está aí vendo através dessa live ou através desse vídeo. Nessa noite, nessa live de hoje, eu quero trazer uma palavra, uma mensagem de propósito, né? Nós somos chamados para viver uma vida com propósito. Aliás, foi nos dado o privilégio de viver uma vida com propósito. E essa vida com propósito depende de mim, de você, de como nós vamos fazer com aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, colocado em nossas vidas. Às vezes nós queremos tanta coisa de Deus. Nós oramos, nós clamamos, e às vezes nós nem clamamos. Boa noite, Kaique, meu sobrinho. Muitas vezes nós nem clamamos. Não oramos e queremos que Deus só olhe para nós, vê a nossa necessidade e nos dê aquilo que nós precisamos. Será que alguma vez na sua vida você orou a Deus e disse assim para Deus: eu quero fazer o que o Senhor me pedir para fazer. Eu quero fazer exatamente tudo o que o Senhor me ordenar. A maioria das vezes nós vamos a Deus para pedir algo para nós. Na verdade, todas as vezes. Dificilmente você ora a Deus e fala para Deus: ei Deus, ei Pai, tô aqui. O que tem para mim fazer hoje? O que o Senhor quer me ordenar para que eu faça? E aí nós não fazemos isso. Ao contrário, nós todos os dias nós levantamos preocupado com aquele dia. Você levantou hoje preocupado com o que você iria fazer hoje. Às vezes você se pega com o coração apreensivo. Você está conseguindo me ouvir aí? Tudo bem? Está conseguindo? Tô falando baixo aqui, tô com o microfone de lapela aqui do lado aqui. Não sei se está saindo o som aí. Mas muitas vezes nós somos assim. Exigimos viver dias bons, exigimos ter sucesso naquele dia, exigimos tanta coisa, mas nós não perguntamos para o Pai, para Deus, o que devemos fazer. E viver uma vida com propósito é você se colocar diante de Deus todos os seus dias e perguntar para Ele: o que o Senhor tem para mim hoje para que eu faça? Viver para Deus hoje é você perguntar para Ele. Eu te garanto, se você fazer isso com Deus, se você começar a ter essa mania, essa atitude de levantar de manhã, não é você dobrar o joelho e ficar orando horas e horas, mas você levantar e perguntar assim: ei Pai, bom dia, o que nós vamos fazer hoje? Sério, por mais que talvez você não escute, mas você fez uma pergunta. Ele vai te levar a você viver porque você perguntou. E aí você começa a viver, você vai ver no final do seu dia, que algo diferente aconteceu, diferente do ontem. Quando você faz essa pergunta para Ele: o que temos para viver hoje? Sabe, estamos rodeados de tantas pessoas egoístas, estamos rodeados de pessoas avarentas, pessoas donas de si próprias, pessoas miseráveis. Sabe quando falo pessoas miseráveis? São aquelas que não querem perdoar.
acha que não deve nada a ninguém. Não tem que perdoar ninguém. Eu não tenho que amar ninguém. Eu não tenho que ter respeito por ninguém. Entendeu? As pessoas assim. E ainda por cima se posicionam como vítima ou como dono de toda a verdade. Nós vivemos em meio de pessoas assim. E se não tomarmos cuidados, nós podemos ser igual a elas. E gente, estão conseguindo me ouvir bem aí? Eu quero falar o mais baixo possível agora, que eu tô com um microfoninho de lapela, né? Eu quero falar bem baixo aí. Boa noite para vocês que entrou, né? Paz do Senhor, graça e paz. Então, nós vivemos no meio de pessoas assim. Se vocês puderem compartilhar também aí, ó, clicar no aviãozinho, manda para seus amigos. Se tá sendo bênção para sua vida, vai ser bênção para eles também. E fala para eles assim, ó, gente, ó, tô te convidando, quero que você entre na live, não é para sair não, tá? Fica até o final, para que seja abençoado. Então, nós vivemos no meio de pessoas assim. Pessoas que só pensam em si mesma. Pessoas que são avarentas, egoístas, mal educadas, que atropelam tudo e a todos, né? E se não tomarmos cuidado, seremos iguais. E por que elas são assim? Porque eles não têm um coração voltado para o reino. Não tem um coração voltado para Deus. Deus, Ele é onisciente no presente. E Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele está em toda parte. Nada passa despercebido diante dos seus olhos, meu amado. Nada passa despercebido. Ele está em toda parte. Em todo lugar Ele está. Eu acabei de chegar agora há pouco da oração. E ali orando, Deus me usou a adorar e a louvar com imposição na vida do irmão. Eu coloquei as mãos sobre ele e comecei a adorar. A adoração em línguas espirituais. Esse homem começou a receber uma carga de unção na adoração. E eu estava só adorando. E ele começou a cair em lágrimas e um renovo começou a sair dele, de dentro para fora. Na oração. Culto de oração. Não tem lugar melhor para você sentir e ouvir Deus que culto de oração. Mas, repare, é um lugar que poucos ou quase ninguém quer estar. Na oração, amado. E Deus tem feito grandes coisas nos cultos de orações aqui, na igreja a qual eu frequento, nas quinta-feiras. Que tremendo, não dá pra gente, quando chegar não dá pra faltar. Então, por que eu tô falando isso? Porque você não vai a Deus para perguntar o que Ele tem para você, mas você vai a Deus para pedir. Nós somos assim. E eu quero falar sobre um homem citado aqui no livro de Gênesis capítulo 6, chamado Noé. Noé. Um homem chamado Noé. Um homem que fez exatamente o que Deus o ordenara. Um homem que sentou no colo do pai e o pai o falou o que era para ser feito. Quantas vezes você tem sentado no colo do pai para perguntar para ele: pai, ó, eu tô mal hoje, eu sei que não tá sendo fácil para mim, mas quer saber? Eu não vou pedir mais nada, eu não quero pedir nada pro Senhor. Eu só quero saber o que o Senhor tem para mim hoje, para que eu possa fazer de bom. O que nós vamos fazer hoje? O que nós vamos viver hoje? Viver uma vida com propósito é viver querendo saber que o Pai, o Abba Eterno, tem para nós fazer. Sabe que quando... Olha só que interessante. Quando eu e você andamos com Deus, andamos com o Pai, você precisa pedir alguma coisa para Ele? Não. Quando você está andando com o seu Pai, Ele olha para você, Ele passa em algum lugar e fala, ele vê o que você está precisando.
Quando você anda com ele pega e faz o quê? Ele compra, ele te dá, ele te oferece. Então quando você anda com Deus, anda com o Pai, fazendo o que se tem que ser feito, você vai tendo aquilo que o Pai vai te dando ao longo do caminho. Interessante, né? É tremendo isso. Deixa eu ler aqui então. Vamos ler aqui. Gênesis capítulo 6, versículo 1. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Gênesis capítulo 6, versículo 3 agora. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contendará com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Deus está falando aqui. E Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Então Deus olha para Noé e mostra benevolência, né? Essa história da família de Noé. Noé era o homem justo, íntegro. Olha quem Noé era. Justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Presta bem atenção daquilo que eu falei no início. Gênesis capítulo 6, versículo 9. Frase final. Por que Noé era justo e íntegro? Porque ele andava com Deus. Presta bem atenção. Eu não estou falando que você tem que ser santa, não. Aliás, tem que buscar a santidade. Seja santo, porque eu sou santo. Não estou falando que você tem que ser perfeito ou perfeito. Que você não vai cair, não vai falhar. Não é isso, não. Não é isso. É você não desgrudar do Pai porque você precisa dele. Porque você vai cair várias vezes, talvez. E quem vai te levantar não será o homem. Não será ninguém. Será o Pai. E ele só pode te levantar quando você cai, quando você está andando com ele. Você percebeu que muitas vezes demorou para você se levantar da onde você estava só porque você não estava andando com o Pai? Porque se você estivesse andando com o Pai, rapidamente ele te levantaria. Sabe quantas vezes eu caí, quantas vezes eu falhei, quantas vezes me derrubaram? Não dá para contar. Me machuquei várias vezes. Mas em todas elas não fiquei tempos e tempos ou dias prostrado, machucado. Ou seja, num buraco. Todas as vezes Deus me levantou como estou aqui agora. Qual que é a diferença? Esse aqui, ó. Andar com Deus. Andar com Deus não é que eu tenho que ser o santarrão. Não. Andar com Deus é você entender que você é filho, que você é bebê, e você pode cair e se machucar, e o seu Pai está ali para te levantar. Andar com Deus, você saber que você é dependente de Deus, que você é fraco, você é falho. E que o mundo existe muita maldade, e você pode falhar, e ele tem que estar com você. Então, Noé andava com Deus, e por isso era possível ele ouvir a voz de Deus. Quem não anda com Deus não consegue, aliás, não vai ouvir o que Deus tem. Como que Deus vai falar com alguém, sendo que se alguém não anda com ele? Esse alguém só vai atrás dele quando precisa. Mas Noé não era assim. Noé
queria sempre andar com Deus. E por ele andar com Deus, né? Vamos ler aqui, continuar lendo, né? Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompida a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra se encheu de violência por causa deles, e eu os destruirei juntamente com a terra. Você, porém, fará, olha o que Deus fala para Noé, você, porém, fará uma arca de madeira, de cipreste. Ele dá o detalhe para ele. Ele não fala qualquer madeira, não. Ele não fala, vai lá, corta árvores e faz, né, uma arca. Não. Deus fala com Noé e fala o tipo de madeira que Noé tem que usar. Quer dizer que havia vários tipos de madeira ali na floresta. Mas Deus fala para ele, ó, né, fará uma arca de madeira de cipreste. Divida, olha só, Deus falando para ele como ele tem que fazer. Imagina você sentado no colo do pai, né? Imagina você sentado no colo de Deus e Deus dando detalhes de como você tem que fazer as coisas. Interessante. Imagina você sentado no colo de Deus e ficar assim, ó, ouvindo um detalhe. Pega um caderno, pega uma caneta, um caderno e começa a escrever. Oh, Deus mudou? Não, Deus não mudou, meu amigo, minha amiga. Não. Deus, esse Deus que falava com Noé aqui não é o mesmo Deus o mesmo Deus nosso hoje? Sim, ele é o mesmo. Não, ele quer falar com você, te dar diretriz, falar o que você deve fazer, como falava com Noé e comigo. Quantas vezes isso aqui agora que eu estou fazendo, tá achando, né, isso e tudo que eu tô fazendo aqui é porque eu quis. Você acha que eu não sentei, não tenho ouvido, eu fico o dia inteiro pensando. E isso é que eu tenho que seguir aquilo que Deus me manda fazer. Por mais que as pessoas às vezes não venham gostar. É? Mas isso aqui tudo é de Deus. É sentar no colo. Tanto aqui na minha casa aqui agora, fazendo essa live com você, como no meu trabalho, quando eu chego lá, a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar ele em meu lugar e depois ele vem. Tenho lutas no meu trabalho. Muitas lutas. Na minha casa, na rua, comigo interiormente. Tenho. Então, você acha que sentar no colo de Deus e ele pegar e falar assim: ei, Heloísa, ô Kaique, ô Claudinei, vem cá, meu filho. Ó, você tem que fazer assim, assim, assado. Como falava para Noé? Então ele falou para Noé: fará uma arca de madeira, divida em compartimento. Olha, Deus não foi Noé não, hein? E revista de piche por dentro e por fora. Piche? Onde Noé arrumar piche? Faz. Versículo 15. Faça com 135 metros de comprimento. Olha só, Deus falando para ela a medida. 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Deus falando com ele, tá? Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior. Um médio e um inferior. Versículo 16 de Gênesis capítulo 6. Aí, sabe o que Deus falou para ele? Imagine. Olha só o que Deus falou para ele no versículo 17. Tá lá, Deus deu os detalhes para ele fazer da arca e tudo mais. E ele fala assim, ó: eis que vou trazer águas sobre a terra. Que? Como assim? Um dilúvio para destruir debaixo do céu toda criatura. Deus falou para ele que ia destruir. Que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, morrerá. Uau, meu Deus, você sentado no colo de Deus, Deus falando isso para você. Mas com você, aí Deus fala para você assim, ó: mas com você estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Pega isso aqui, ó, essa chave profética para você. Mas com você vou estabelecer a minha aliança. E você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos.
Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno que se move rente o chão, virá um casal e você, para que sejam conservados vivos. Aí ele fala: armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. Versículo último aqui, ó, de Gênesis 6, 22, diz assim: Noé fez exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Querido, querida, Deus, ele não mudou. Esse mesmo Deus que falava com Noé todos os dias, que Noé andava com Deus, é o mesmo Deus de hoje que quer que você sente no seu colo para ouvir o que ele tem para você fazer. Você pode, você consegue. Pega a Bíblia. Ou agora aqui mesmo Deus está me usando para falar com você. Agora nesse momento você está sentado no colo de Deus. E Deus está usando eu para ser porta-voz, para falar a você o que você tem que fazer. Mudar de vida, mudar de destino, mudar de caminho. Ser uma pessoa que você deve ser segundo o padrão e a vontade dele, não como você acha que deve ser. Amar, perdoar. Se às vezes você tiver que retroceder, voltar atrás de algo que você decidiu, ele te dá dando uma chance de você voltar e retroceder. Voltar atrás de uma decisão que você tomou, você voltar atrás e decidir novamente para decidir pelo correto. Você pode sim voltar pelo caminho o caminho que você foi, você pode voltar e pegar o caminho certo. Volte e pega o caminho certo. Você pode estar buscando uma resposta de Deus e está dizendo para você: ei, vou te plantar num lugar onde você vai dar frutos. Você será honrada, você será honrado. Você vai prosperar como você nunca prosperou antes. Se eu me ouvir e fizer tudo o que vos mandar. Se você atentamente ouvir a minha voz e fazer tudo o que eu te mando, você vai prosperar. Você vai prosperar em todas as áreas. Você está entendendo aqui, ó? Sabe o que acontece? O que acontece quando nós ouvimos a voz de Deus e obedecemos sua palavra e obedecemos a Ele? Sabe o que ocorre? O que Deus faz? Isso aqui, ó. Ele estabelece com você uma aliança. E por Ele estabelecer uma aliança com você, versículo 18 de Gênesis 6, não só você será bem-sucedido, ou você será abençoado, mas você entrará na arca com a sua descendência, com seus filhos. Por causa da sua vida, da sua decisão, você só não vai abençoar a si próprio, mas vai abençoar a sua geração. Aí fala aqui que sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Uma geração. Quando você escuta a voz de Deus, quando você senta no colo dele e pergunta: ei, pai, o que você tem para mim hoje? O que eu tenho que fazer? O que vamos fazer? Quando você faz essa pergunta diariamente, quando você faz essa pergunta, ele vem. Ele sorri. Ele se alegra. O coração de Deus bate por você. Ele falou: uau, minha filha, meu filho. E eu vou, por mais que você não consiga ouvir a sua voz, mas você vai sentir ele falar ao seu coração. E você vai fazer exatamente daquilo que ele precisa que você faça. Ele vai dirigir seus passos, seus caminhos. Ele vai colocar na sua vida o que tem que ser colocado e tirar do seu caminho o que tem que ser tirado. É assim que funciona com aqueles que perguntam para Ele. Você vai entrar na arca da presença de Deus. Você vai entrar na arca da plenitude de Deus. Você entra nos atos, você entra na arca. E você não entra nessa arca sozinho, você entra na arca, você e a sua geração. Então é essa palavra que eu tinha que deixar para você hoje e agora. Que você possa entrar na arca da presença de Deus. Mas antes disso, você possa sentar no seu colo e perguntar: ei, pai, o que é que o Senhor quer que eu faça hoje? Isso é viver 365 dias com propósitos proféticos. Amém? Deixa eu orar por você aqui. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus,
Eu quero, Deus, orar por essa pessoa que está na live, que entrou na live, e outros que ainda depois vão ver essa live gravada. Em nome de Jesus, que a aliança seja restaurada na vida desse ou dessa. Que ele possa ter ouvido para ouvir a sua voz, possa ter um coração disposto para te obedecer. Que ele possa sentar, e ela possa sentar no seu colo e entender o que o Senhor tem para ela. Em nome de Jesus, Senhor. É o que eu peço, é o que eu clamo, é o que eu quero, Senhor. Em nome de Jesus, que a Tua presença esteja sobre essa pessoa. Que a Tua presença possa inundar esse coração. Que a Tua presença, Senhor, possa enchê-la totalmente, enchê-la. Em nome de Jesus, Senhor. Que essa pessoa possa entrar na arca da Tua presença e, estando na arca, ser protegida e protegido e viver o melhor dessa terra. Que seja 365 dias com propósitos proféticos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado para você que ficou aí. E obrigado para você que veio, mas saiu. Que Deus possa te abençoar. E amanhã estaremos aqui mas sexta-feira, a partir das 21 horas. Juntos novamente. Que Deus te abençoe. Amém.